Gestão do tempo. Como manter uma agenda organizada e sair da ocupação e passar para produtividade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Identicast, o podcast do empreendedor brasileiro, e eu sou o Winston Carneiro para estar aqui com você hoje e trazer um caminhão de informações para o seu negócio, para você desenvolver as suas habilidades empreendedoras e junto comigo a nossa maravilhosa Camila Lenk. Boa noite, tudo bem? Mais uma quinta, estamos por aqui, né? Mais uma noite, Mais Camila. uma noite, que legal. Né? Para você que está vendo a gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Né? A satisfação tá aqui hoje, né? Vamos falar do tal da gestão do tempo, né? Isso. E eu quero saber, você anda ocupado ou anda produzindo? A sua agenda tá ocupada demais e você tá produzindo. Tem uma diferença grande aí, Exatamente, né? De ocupação para produtividade. Do que você tá ali, sentei 7 horas da manhã, a bunda na cadeira, fui até às 10. E aí? Produzir? Quando chega o final de semana, eu tô toda atarefada porque eu não consegui cumprir. Mas passei 10, 12 horas trabalhando. E aí? Eita. Você produziu? Eu quero agradecer Identidade Marketing Inteligente, a sua agência de marketing estratégico, Diego Alves Produções, aqui nos dando todo o suporte, Liz Vieira, Diego Alves, muito obrigado a essa equipe extraordinária que constrói esse momento aqui para a gente discutir um montão de conteúdo, né, meu bem? Isso aí, esse ambiente gostoso, climatizado, Eita, sempre água geladinha, tem aquele cafezinho. É verdade, é verdade. E super indico, tá? Se você quiser montar o seu podcast, procura Diego Alves, lá no Instagram você vai achar Diego Alves Fotografia. Entre em contato com essa galera aí que eles são nota 10 demais. Falando agora sobre o nosso tema de hoje, eu quero compartilhar um negócio também, Camila, que eu fiz mais uma formação, que foi um curso para desenvolver foco, né? Tenho vários desafios, um deles é essa questão da gestão do tempo, era questão da organização do tempo, e como foi extraordinário essa experiência de me organizar a agenda. E teve um dia, gente, que eu me surpreendi. Eu estabeleci tarefas para o meu dia, executei, fui a fundo ali executando cada uma das tarefas. Quando pensei que não, antes do almoço me sobrou 20 minutos. Eu tinha determinado uma tarefa para terminar ao meio-dia e parar para almoçar, e eu terminei com 20 minutos de antecedência. A minha mente, que estava ligada direto 24 horas, dormindo e acordando, pensando, totalmente ocupado e pouco produtivo, quando eu me vi com aqueles 20 minutos de tempo livre, sem uma tarefa planejada... Foi libertador. Foi libertador e eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer. Eu falei, gente, o que a gente faz no tempo livre? É igual quando a gente termina a faculdade. Termina a faculdade quando dá a noite. Gente, o que eu vou fazer? Isso, né? aí, Porque como é que é o hábito, né, da mentalidade? E como tem sido interessante, assim, essa experiência de manter a vida mais organizada, né? Falando um pouco sobre produtividade e ocupação. E um pouquinho também, que eu quero até te fazer uma pergunta, Pode né? falar. Porque você rompeu, né? A procrastinação também faz parte da ocupação. Às vezes você está ocupado, você vai procrastinando as suas coisas. Então, às vezes você está ali sentadinho, até no seu ambiente de trabalho. Você planejou, mas você vai se distraindo, você vai procrastinando. Só que você acaba se prejudicando. E prejudicando quem está ao seu lado. Falando sobre procrastinação, eu posso te falar, existem várias distrações... Que te leva à procrastinação. Isso daí, que vão levar a gente a procrastinar. A procrastinação, ela pode vir, né, essas distrações, ela pode vir por um problema familiar, sabe quando aparecem aqueles problemas assim inesperados, que colocam na gente um senso de urgência, que você tem que resolver aquilo na hora,
não pode passar aquele momento, porque quem pediu foi um parente, alguém, a gente tem obrigação, sente na obrigação Sim. de executar aquela tarefa. Uma outra situação são os parentes folgados que acham que quem empreende não tem nada para fazer. É dono do negócio, pode sair largar tudo à É dono do negócio, toa. pode largar como se não tivesse nada para fazer, Mas, né? ao contrário, você Isso que aí. empreende é dono do seu negócio, você tem que estar ali cada vez mais, o seu compromisso é maior. Exatamente, exatamente. Então, existem diversas distrações. A distração ela pode ser uma rede social, pode ser, como eu disse, um problema familiar que aparece de forma inesperada. A distração, ela pode vir pela fuga da responsabilidade de executar uma tarefa. Aí você busca um refúgio em algo nada a ver, totalmente fora daquilo que você precisa executar. Então, existem inúmeras distrações que aparecem ao longo do nosso dia, e se a gente não se atentar, a gente vai dando ouvido, aquela voz sorrateira da distração, e quando você pensa que não, você passou o dia e não produziu. Ficou ocupado, mas não produtivo. E a procrastinação ela atrapalha a gestão de tempo, né? Porque quando você rompe essa preguicinha, né? Porque é chamado de preguiça também, de você querer executar e se refugiar em alguma coisa, então você deixa de gerir bem o seu tempo. Então a gestão do tempo ela vem para isso também, para poder te trazer um foco, te trazer uma determinação. Você viu que quando você conseguiu estabelecer metas, você teve o seu tempozinho livre, você viu que para você ser produtivo, você não precisa de começar às 6 da manhã até meia-noite. Isso aí. Porque você fica ocupado, a mente ela não descansa. A ocupação faz isso com a gente. Então, quando você vê que está muito ocupado, tem um cara que toda sexta-feira ele fala: quem fez, fez até meio-dia, quem não fez, não fez mais. Isso é muito certo. Não estou falando que é para parar meio-dia de trabalhar, não. Mas se você tem uma rotina, tem um horário para se cumprir, se é de 8 às 18, se até 18 horas você não fez, depois das 18 você vai ficar ali só enrolando. Ó, o Bandeirite, já te citou aqui, tá vendo? Ele tá convidado para vir no podcast. Com certeza, vem aqui que vai ser um prazer a gente discutir principalmente sobre a questão do meio-dia. Menos na sexta, né? Porque o que acontece? Pessoas acham, e a gente acaba vendo, até quando a gente é dono e quando a gente é um colaborador, né? Pessoas enrolam em suas tarefas, em suas execuções. Deu 18h01, acha que vai conseguir solucionar. Gente, não vai. Pelo contrário, você vai estar sobrecarregado, porque a sua mente já ficou ativa o dia inteiro. Aquele momento, a sua mente ela já não está mais sendo produtiva. Ela está sendo ocupada, vai vindo as distrações. Quando você para fazer algo, você fica ali rodando, igual um peão. Então, a gestão do tempo, ela ajuda com que você consiga avançar. Né? Todo mundo fica ao tal temível gestão do tempo. É só colocar na agenda. Não é só pôr na agenda, porque a agenda não faz nada sozinho. Legal. Segura aí que no final a gente vai dar uma dica de algumas plataformas que você pode utilizar para te ajudar a organizar essas tarefas e gerir melhor o seu tempo. Eu tive uma experiência que foi muito legal no curso, curso de foco com a procrastinação, rompendo a procrastinação, de identificar qual é a raiz da procrastinação. Lá, fazendo algumas ferramentas, eu consegui identificar qual que era a raiz da minha procrastinação. E no meu caso, remeti à infância. Eu fui lá quando eu era criança. Às vezes os meus pais me davam algumas responsabilidades para fazer, e eu era o filho caçula, né, mais manhoso. E o que eu fazia? Eu deixava as tarefas de lado e a minha mãe pegava e fazia, né? Ou colocava os meus irmãos para cumprir as minhas tarefas. E como, né, isso influenciou ao longo da minha vida? Porque a procrastinação, ela pode também ser você querer transferir uma responsabilidade que é sua. Você tem uma responsabilidade, você fica achando que alguém vai cumprir aquilo para você e você vai empurrando com a barriga. Ou você até não tirar tem a o vez sentimento do outro fazer. Às vezes, assim, né? Vou até citar a gente como dono e até como pai. Às vezes a gente manda um filho arrumar uma cama, aí o filho enrolou, você vai lá e arruma. Você está ensinando o seu filho a ser procrastinador. Isso aí aí. esperar pelo outro fazer.
se ele fez mal feito, que ele vá fazendo até se aperfeiçoar, porque a prática leva à perfeição. Então, às vezes, o pai vai lá, não fez, eu vou lá e levanto e faço. Eu sou do tipo que eu odeio esperar. Se eu peço para fazer uma coisa, a pessoa não faz, eu já quero meter a mão e fazer. Só que, opa, eu tenho que voltar, porque é responsabilidade do outro. Isso aí. E a gente tem que saber, porque a gente até atrapalha e incentiva essa pessoa a continuar procrastinando, continuar empurrando e vai ficando vítima, né, dessa situação. Isso vai atrapalhar lá na frente. E a procrastinação chegou a atrapalhar a sua vida profissional. Exato. E hoje a gente, como pais, a gente precisa entender. Eu vejo muito alguns pais que não querem responsabilizar os filhos por ações que eles precisam responsabilizar, acham que porque sofreram alguma ou repressão ou alguma escassez na infância, tratam os filhos de forma totalmente permissiva. Eu não tive, eu tenho que dar. Isso daí. E deixa de forma, assim, deliberada, sem limites. E não estabelecer limite é você gerar um adulto que não sabe o que é ser confrontado. Que não sabe ouvir não. Deprime, Exato. Ninguém me ama, tá tudo errado. A gente está vivendo essa geração, né? Sim. Adolescentes e jovens que estão tudo assim. Crianças estão já começando, já estão muito inflamadinhas, né? Qualquer coisa que ansiosos. Fala, e se torna um adulto ansioso, um adulto que se numa reunião ele ouvir um não, ele acha que ali acabou o mundo dele. Não é para mim investir. Nós que somos empreendedores, quantos não a gente ouve? É engraçado. Perguntaram para o Steve Jobs, né, no lançamento do iPad, como que era para o Steve Jobs os filhos dele, a experiência dos filhos dele com a tecnologia. Usando a tecnologia, usando o iPad. E ele falou, não, lá em casa os meus filhos eles não usam o iPad. Massa! Ele, como o mentor criador do iPad, entendia que aquilo era uma ferramenta que não era para crianças, né? Então, os neurocientistas não indicam telas para crianças com menos de 2 anos. E quando a gente produz esse tipo de ser humano, né? Porque sempre falei que criança é uma folha em branco que Deus deu para a gente rabiscar, né? Que a gente que é pai. Até os 7 anos, você vai instruir a criança, mesmo que ela já tenha alguns... a personalidade dela sendo formada, né? A pessoalidade, os pais são os responsáveis pela formação desse indivíduo, do que vai se tornar esse indivíduo quando adulto. Então, a gente tem essa responsabilidade de transmitir informações, impor limites, e é uma imposição mesmo, porque tem respeito. Sim. Né? Isso é amar, é cuidar, e quando você está ter a colocando preocupação. Limite, não quer dizer que você não ama. E o Steve Jobs, ele fez isso por amor aos filhos. E a gente também. Então fica um recado muito importante. Excesso de tela tira o foco, porque a pessoa fica tão presa naquele mundinho que ela esquece o que está em volta, porque o foco dela é o celular. E o que está em volta? E hoje a gente está vivendo essa geração. Exatamente. Acabou uma bateria, não tem um sinal de Wi-Fi, parece que aquele mundo acabou. E tem adultos só que estão começando numa geração muito pequenininha. Aí como que os pais geram um ser humano que vai procrastinar, né? Geram esse ser humano através da permissividade, sem limites. A criança, você chama, ela continua lá no telefone, no celular, no tablet, no computador. Você coloca tarefas, ela não cumpre, vai lavar uma vasilha, não lava, aí a mãe chega ou o pai chega e fala, esse menino não faz nada, ele pega e vai e faz, cumpre a tarefa. Ele vai entender, assim como eu entendi, né, que os meus se eu não pais fizer, também meus pais vão isso. fazer. Eu também entendi que quando eu me tornei adulto, que algumas ações eu poderia deixar que uma hora alguém ia resolver. Isso é procrastinação. Essa é a essência da procrastinação. É isso. Falta de você foco vai atrasando, empurrando com a barriga, deixando para depois responsabilidades que são 100% nossas. Né? E a gente precisa entender isso. Eu já vinha trabalhando essa questão já há alguns anos, não é de hoje, né, que eu venho buscando alta performance.
Não é de hoje que eu comecei a fazer isso. Foi só mais um curso que eu fiz, entre tantos outros que eu busquei. Para aprimorar e melhorar o seu desempenho hoje. Exatamente, porque a gente precisa sempre ter aperfeiçoamento, buscar conhecimento, buscar novas informações, ser mentorado. Principalmente a gente que mentora pessoas, a gente que orienta, precisa de ser mentorado por alguém também. Gente que a gente precisa de gente para ser cuidado, exato. Então, passei por esse processo e foi extraordinário identificar a raiz do meu problema. Qual que é a raiz do seu problema? Qual que é a raiz da procrastinação que você tem? Você já parou para pensar nisso? Por que que hoje você procrastina? Você consegue lembrar quando você começou? Quando você iniciou a deixar de cumprir algumas tarefas? Ou você é bem sistemático, organizado e cumpre tudo que você se propõe a fazer? Quero compartilhar também, Camila, agenda. Adoro agenda. Montar uma agenda extraordinária. Como que você monta a sua agenda, Camila? Eu sou meia sou meia metódica, né? Sou aquela pessoa muito sistemática. Então, além de eu usar uma agenda, eu uso um caderno, eu uso bloquinho de nota no celular, eu uso uma planilha e uso alguns aplicativos. E mesmo assim, às vezes foge uma coisinha, mesmo eu sendo toda metódicazinha, querendo aquele negócio muito certinho, mas o que me ajuda é fazer o checklist. Né? E eu parei de me escravizar, porque antes, assim, eu colocava uma tarefa de 6 horas da manhã até as 11 horas da noite, e se eu não cumprisse aquela lista toda, aquilo eu ficava frustrada. Parecia, assim, que o mundo ia acabar, porque, nossa, eu não cumpri com tudo. Só que você precisa de quê? Estabelecer horário. A gente tem 7 dias, então vai destrinchando para que você consiga cumprir, você ter foco no que você está fazendo, determinar horário. Né? Eu tenho horário para cada tipo de atividade que eu vou desenvolver. Você coloca dentro da sua rotina. Não tem que pegar um modelo de internet e seguir aquela vida, porque cada um tem uma rotina. Exatamente. Então, assim, o meu conselho para você que é assim, vive muito com o celular na mão e às vezes vai passar alguma coisinha despercebida. Eu gosto muito de alarme. Uso muito despertador. E vocês tanto falar de mim começou a usar também. Sim. E como que isso é importante para nos lembrar das nossas tarefas. E tá ali, ó, porque às vezes vai passando, você se ocupa de algo e você esquece. E algo para assim, que eu uso, que é uma dica muito importante, que ajuda assim, eu cumprir as minhas tarefas além do checklist, a cada intervalo de algo que eu tô desempenhando, eu levanto, eu bebo água, eu respiro, eu saio de frente da tela, eu paro aquilo que eu tô fazendo para que a minha mente consiga executar o restante da tarefa, porque a gente precisa desse momento para que dê aquela... Né? O celular precisa de bateria. Olha, isso que você falou, eu passei a fazer e como que foi legal. Isso né? É bom. E estabelecer alarme, colocar alarme a cada 1 hora. Você pode fazer a cada 30 minutos, a cada 1 hora. Vai depender da sua rotina, qual é o seu nicho. Eu coloco o alarmezinho para beber água. Isso eu nem preciso. Coloco o alarmezinho a cada 1 hora, vou lá e levanto, tomo uma água, vou no banheiro, tomo um cafezinho. E dá uma oxigenada. Exato, porque principalmente a gente que trabalha na frente da tela, né? Você fica ali com aquele excesso de informações ali constantes. Então, a cada 1 hora, eu levanto, dou uma respirada, olho alguma coisa, nada a ver, nada de tela. Tá? Conversa um pouquinho, bato um papo 5 minutinhos e volto à produtividade. Quando a gente faz isso, é extraordinário. Você vê como que rende, como que as coisas que você está fazendo, como você se torna mais produtivo. Porque a gente respira, né? A gente para respirar. E quando você volta para a cadeira, você já volta com uma ideia nova. Nós que trabalhamos muito com essa coisa mais tecnológica, com criativo, então isso ajuda também. Eu sempre trabalhei com números, então era o momento que eu tinha. Porque senão, e quando eu tentava mudar isso que eu queria seguir de uma forma, não, tem que terminar isso antes de 11 horas, parece que aquilo dali eu arrastava, parece que atrapalhava. Então, e até mesmo para nossa saúde mental, saúde física, é importante você dar essas pausazinhas. Mesmo que você seja CLT,
Toma um cafezinho, toma uma água, respira, olha para o lado, tira o olho da tela, né, que você vai conseguir desenvolver mais. E tem os aplicativos também que vai estar ali te ajudando com a sua agenda, te ajudando a monitorar as suas coisas, né, para você estar lembrando dos seus compromissos, porque isso é muito importante. E quando a gente faz bem essa gestão do tempo, você consegue ter tempo de lazer, que isso é muito importante. Tempo com a sua família, tempo de qualidade. E qualidade, gente, não é você sentou ali, a pessoa está do seu lado e você está ali só por estar. Qualidade é você desenvolver alguma atividade junto, né? Isso. Poder curtir aquele momento. Uma coisa muito legal, independente do qual seja a sua área e qual seja a sua rotina, pensa quanto tempo você leva para cumprir uma atividade. Vou colocar o meu exemplo. Para eu cumprir uma etapa de criação de uma campanha de tráfego, né? Vou levar ali 30 minutos, 1 hora, né? Desde a construção da ideia, pesquisando nicho, montando, segmentando. Se eu tenho essa rotina, então eu separo, de acordo com a tarefa que eu vou executar, o tempo que eu vou levar para executar essa tarefa. Vão ter tarefas no meu dia que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, 1h30, 2, outros que eu vou gastar menos tempo. Então, eu vou ajustando dentro da minha agenda. E uma coisa que eu passei a fazer, que foi muito legal, foi separar 15 minutinhos do meu dia para resolver as distrações, o que era distração. Isso é legal. E não tirar o seu almoço para isso. Porque às vezes o seu almoço é para descansar. Então, quando dá 11h45, é o horário que eu ligo para minha mãe, para saber o que ela está precisando, para resolver algum problema, atendo uma ligação, respondo uma mensagem que foi enviada. Porque se a gente para ao longo do dia para ficar resolvendo pepino, problema vai existir o tempo todo. Toda hora vai ter um problema. Então, é bacana você estipular o tempo. Né? Eu, assim, dentro da minha rotina, eu tiro a parte da manhã para resolver coisas financeiras, coisa como número alimentar, sistema. A parte da tarde eu tiro para montar processo. Porque aquele momento da tarde é só o processo, eu não quero saber de financeiro. Então, se a gente determina dentro de cada área que você atua, você consegue dar conta. E gera produtividade, você não vai ficar só ocupado. Porque vai ficar ser produtivo. Ocupado não traz dinheiro, não produz. Exatamente. Então, a gente precisa entender os limites da ocupação para que isso não tome todo o nosso tempo e a gente não seja produtivo ao longo do dia, né? Uma outra coisa que eu parei para fazer foi 18h30, o horário que eu encerro meu expediente, eu me pergunto, como que foi o meu dia? Eu faço uma autoavaliação. É legal fazer checklist, porque, gente, checklist é tudo. Se você vai fazer um evento, se você está dentro da sua rotina de trabalho, ou se você vai no mercado, a gente não tem o hábito de fazer listinha de cá, faz isso também dentro da sua agenda. Isso é muito satisfatório e você vê o quanto você está produzindo e aonde você precisa de melhorar. Além de fazer, né, o checklist, que eu já vou ticando lá ali ao longo do dia. E é satisfatório quando você cumpre uma tarefa. Cumpriu a tarefa, você marcou, cumpriu, marcou. Quando chega no final do dia, fazer uma autoavaliação do meu dia, analisar como que foi o meu dia. Meu dia foi produtivo? Né? O que eu ganhei? Uhum. O que, de repente, eu me distraí, perdi? Fazer essa autoavaliação, a gente estava vindo gravar e eu estava analisando algumas coisas. Camila falou, você falou alguma coisa? Eu falei, não, tô pensando alto. Por quê? Porque não precisa de ter também uma regra de você parar num lugar, na frente do espelho. Não, você pode Seja leve, refletir. Tem que ser leve. O foco, gente, foco não é disciplina. Foco não é disciplina. É um hábito. O foco, ele é emocional e ele traz leveza. Quando você tem foco, um foco comportamental, você se comporta como uma pessoa com foco. Você tem o foco visionário, você visualiza alguma coisa, você tem a visão de algo que você quer alcançar.
e você se direciona, né, comportamentalmente em direção a esse objetivo que foi traçado, mas o foco ele também é consistente, ele precisa obrigatoriamente ter consistência, precisa ser frequente, né? Tem muita gente com projetos que estão adormecidos ou mortos. O maior campo de projetos extraordinários é o cemitério. Grandes ideias, grandes projetos estão lá no cemitério, não foram colocados em prática. Por quê? Porque faltou foco consistente. O foco ele precisa ter essa consistência, ele precisa ter essa aplicação no dia a dia. E quando a gente pega a agenda, você vai determinando ao longo do tempo o dia, a semana, o mês, o ano, daqui a 5 anos, e você vai... O mesmo checklist que a gente faz no dia, você pode fazer em 5 anos. O que você quer conquistar? Eu acabo fazendo isso, porque eu vou guardando algumas agendas, alguns cadernos, e depois eu volto para refletir, para olhar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né, para que eu consiga empenhar mais foco, né? A gente chega final do ano, a gente coloca a meta, tem gente que bota 10, bota 15, bota 5, e meta, gente, é algo assim, é muito particular. Às vezes uma meta que para mim pode ser extraordinária, para um isso pode ser uma bobeira, e a gente tem que respeitar. Exatamente. E algo que não tire o seu tempo, não tire o tempo do outro, coloque lá, vai cumprindo, vai um passinho de cada vez. Não é da noite para o dia também que a sua vida vai estar toda ali certinha. Isso é uma prática, né? É você colocar todos os dias, né? Porque a gente está em construção. Então, assim, cria o hábito da agenda e quando você vê, vai estar tão automático que quando você chegar e falar, nossa, eu esqueci de anotar na agenda, mas você já lembrou daquele compromisso, porque o seu hábito se tornou um processo que é repetido várias vezes, você já está fazendo ele com perfeição, sem esquecer. Agora, Camila, para a gente já encaminhar para o final, fala para a gente quais aplicativos você utiliza para organizar essa vida, né? Hoje eu tenho usado muito a agenda do Google, né, que acaba ficando disponível para todo mundo, gente. E é gratuito? É gratuito, então vou falar dessa ferramenta que não é paga, que todo mundo tem acesso. Você vai disparar no seu telefone, vai disparar no seu e-mail, né? É uma ferramenta assim extraordinária quando ela é bem utilizada. Então, assim, é a minha dica para hoje. Né, já assim, porque aqui a gente está falando muito de reduzir custo, né? Então, para você reduzir o seu custo, use a agenda do Google, né? Para reuniões, você vê que as pessoas estão pegando essa rotina novamente, de marcar reunião ali na agenda, né? E use os alarmes do seu celular. Como a gente é escravo de estar ali com o telefone na mão, use a agenda do celular também. Isso. Tem outro aplicativo que é o Trello. Sim, tem o Trello na forma gratuita e tem ela paga também, né? A forma gratuita você fica meio restrito, mas é um valorzinho que é bacana você investir no Trello, né? A gente usa também, então é uma ferramenta que vai ajudar você a melhorar o seu foco, desempenhar mais as suas atividades e aumentar a sua criatividade também, porque esse é o objetivo, né? Quando você gere bem o tempo. Exato. E gestão do tempo não é coisa da modinha, é algo que sempre funcionou. Basta a gente pôr em prática. Que legal, Camila, muito bacana essas informações. Fez sentido para você? Fez sentido para você? Tudo isso que a gente conversou aqui, você consegue se enxergar assim também? Tá em evolução, tá buscando crescimento assim como a gente? A gente está aqui aprendendo todo dia. Aí a última dica, gente, para você que está começando a querer organizar um pouco o seu tempo, eu até falei isso para o Winston, anota. Abacuque 2:2 até diz, né? Anotem em tamanhos grandes para que quem passe veja também. Então, quando a gente está ali começando a querer ter uma vida mais organizada, um tempo bem planejado, post-it. Bilhetinho. Eu gosto de botar bilhetinho para mim mesmo. Eu já meti um quadrão na parede. Então, os bilhetinhos funcionam. Vai aonde você mais vai. Coloca lá, tem um recadinho, tem algo importante, bota um post-it. Coloca no banheiro, na porta da geladeira. Exato. Então, isso também vai ajudar. É uma ferramenta gratuita. Papel e caneta todo mundo tem. E eu não elimino a agenda. Eu papel. Também não. E a minha chega até a faltar folha. Eu que falo escrevendo, né? Eu não elimino a agenda.
Isso A aí. agenda, ela é E fundamental. uma coisa muito importante, se você não faz sua agenda, você vira a agenda de alguém. Pode parecer clichê, mas não seja a agenda dos outros. Mantenha a sua agenda certinha, porque senão você acaba virando a agenda dos outros e quem vira a agenda dos outros se torna improdutivo. Forte, hein? Eu quero agradecer você que acompanhou a gente nesse bate-papo do Identicast. Muito obrigado. Gostou do conteúdo? Curte aí. Comenta aqui pra gente também, a gente saber a sua opinião. Se você não gostou também, comenta aí. Acho que é muito importante a gente ter um feedback também de pessoas que querem que a gente melhore. A gente Isso aí, a gente está aberto a melhorias, estamos em construção. Certeza. Então, por favor, passe o seu comentário, fale com a gente, troque uma ideia, manda mensagem no WhatsApp, né? Siga a gente nas redes sociais. Segue sociais. a gente nas redes sociais aí, Winston.Carneiro. Camila Lenk. Camila Lenk com K. Camila com K, né? Carol com K e Camila com K. Lenk com K também, tá? Lenk com K. Muito obrigado por estar conosco nesse momento. E nos vemos na próxima quinta-feira. Um grande abraço.